Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, que alegria poder retornar a esse grupo de oração. Faz muito tempo que eu estive aqui, mas hoje, por honra e glória do nome do Senhor, aqui estou novamente para anunciar a palavra dele. Queridos, esse que nos fala é o Alberto, sou casado, sou pai de 5 filhos. Nesse tempo eu sirvo o Senhor no núcleo do Ministério de Ora por Cura e Libertação. Mas, queridos, durante o pastor pregar, eu sempre digo que quando eu venho aqui, eu não venho para falar de mim, nem do ministério que eu sirvo, mas eu venho para falar de uma palavra poderosa. E eu queria que você tomasse aí a palavra. Ela está na carta a São Pedro, carta de São Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 9. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 9. O Senhor nos dá a graça de nessa noite trabalharmos com o seguinte tema: Jesus nos deu uma esperança viva. Jesus nos deu uma esperança viva. Primeira carta de São Pedro, bem lá no finalzinho. Então, se você tiver com alguma dificuldade, você vai lá no livro do Apocalipse e vem voltando, que você acha mais rápido. São poucas páginas depois do Apocalipse, você voltando. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 9. Amém? Então vamos adentrar a palavra de Deus. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua grande misericórdia, Ele nos fez renascer pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada para vós nos céus, para vós que sois guardados pelo poder de Deus, por causa da vossa fé, para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. É isso o que constitui a vossa alegria, apesar das aflições passageiras, e vós serem causadas ainda por diversas provações, para que a prova a que é submetida a vossa fé, mais preciosa que o ouro perecível, o qual, entretanto, não deixamos de provar ao fogo, redunde para o vosso louvor, para a vossa honra e para a vossa glória, quando Jesus Cristo se manifestar. Esse Jesus, vós o amais sem o terdes visto, credes nele sem o verdes ainda, e isso é para vós a fonte de uma alegria inefável e gloriosa, porque vós estáis certos de obter como preço da vossa fé a salvação de vossas almas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos, São Pedro que vai descrever esse pequeno trecho para nós, nessa carta. Ele começa dizendo que bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz que na grande misericórdia do Senhor, Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Significa, queridos, que em Jesus nós renascemos. É como nós estávamos mortos, porque o pecado ele acaba causando uma morte espiritual em nós, e Cristo nos faz renascer para uma vida nova, para uma esperança nova, para algo que vai ressurgir em nós a partir da ressurreição de Jesus. E então Pedro vai escrever que em Cristo
nós ressuscitamos para uma viva esperança. Não é uma esperança qualquer, mas é uma espera em Deus, uma espera em Jesus. A esperança, queridos, ela nos faz esperar em Deus. E o que é esperança para nós? Esperança é nós acreditarmos que mesmo quando eu não consigo ver, quando eu não enxergo o caminho, quando eu não consigo ver aquilo que está acontecendo, a esperança me leva a acreditar em algo que vai acontecer, que vai surgir, que vai se manifestar. Isso, queridos, é esperança. É você colocar a esperança em Deus. E ele vai dizer assim: Ele nos fez renascer pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança incontaminável, inacessível. A palavra inacessível, quer dizer, é algo que não se desgasta, é algo que é eterno, é algo que é perene, é algo que dura para sempre, não é aquilo que acaba, não é aquilo que é destruído. Então a esperança em Deus é algo que não se abala, é algo que não é destruído, é algo que é eterno, é algo que é duradouro. Então nós precisamos, queridos, a cada dia nos encher dessa esperança, para esperarmos o que? A salvação que Ele já nos deu e já conquistou para nós. Queridos, quando nós englobamos essa palavra salvação, e a palavra fala assim: para vós que sois guardados pelo poder de Deus, por causa da vossa fé, para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos dias. Ei, nós temos uma salvação que já está pronta. Eu e você não precisamos mais lutar pela salvação, nós precisamos só preservar, guardar essa salvação, porque ela já foi conquistada por quem? Por Cristo. Ele alcançou para nós a salvação, Ele alcançou para nós essa grande graça, que se constitui para nós a graça da salvação, mesmo nas aflições, que são passageiras, e nós seremos então, ainda passando por dificuldade, por diversas provações, experimentaremos a salvação. Mas, querido, quando nós olhamos hoje para o mundo de hoje, nós vemos tantas pessoas que talvez já não acreditam mais, já não têm mais esperança. E o que engloba aqui esperança são três coisas, né? Esperança, salvação e fé. As três têm que andar juntas. Porque se eu espero em alguém, em alguma coisa. E se eu espero é porque eu acredito. E se eu acredito é porque eu tenho fé. E fé, queridos, não é ver para crer, é crer para ver, para experimentar. Essa semana eu estava orando um pouquinho e foi se ver no meu coração uma frase que Deus falava no meu coração assim: ei, você não precisa mais falar de Deus para as pessoas. E eu falava: como, Senhor? Eu preciso falar de Deus para elas. E Deus falava no meu coração: não, você precisa dizer para elas que elas precisam experimentar Deus. Porque às vezes, queridos, nós ouvimos muito falar de Deus, talvez nós estamos até pós-graduados em ouvir falar de Deus, mas não paramos e abrimos o coração para experimentar, para fazer uma experiência concreta com o Senhor que nos salva, com o Senhor que nos cura, com o Senhor que nos liberta, queridos. Às vezes nós já ouvimos falar muito do amor de Deus, da misericórdia dele, da palavra dele, mas não paramos, não, eu quero experimentar isso aí que está sendo falado.
Eu quero experimentar esse amor que está sendo pregado. Porque às vezes a gente fica ali de ouvir, nós somos pós-graduados, mas não paramos para experimentar aquilo que nos foi falado. E aqui, queridos, nós precisamos entender que o Senhor nos livra, nos livrou e nos livra a cada dia da morte. E não é simplesmente uma morte física, não, uma morte espiritual. Porque quando se fala no projeto de salvação, Deus está trabalhando para nos levar para o céu. Deus está trabalhando para que eu e você possamos alcançar a eternidade junto dele. E então, Ele está todo dia nos livrando de uma morte. Todas as quintas-feiras, 5 horas da manhã, eu saio da minha casa e eu vou no Santíssimo rezar. Hoje foi dia. E quando eu termino a minha oração lá, eu mais os irmãos fazemos adoração, eu vou diante do Senhor e falo: Senhor, eu quero que nesse dia o Senhor conduza os meus passos. Porque às vezes nesse dia eu vou passar por rua, por lugares que eu desconheço, mas o Senhor já sabe que eu vou estar. Então o Senhor prepara para mim um caminho, tu preparas para mim uma passagem para que eu possa passar e ali eu estar livre de acidentes, estar livre de todo o perigo. Dia desse, querido, eu estava voltando de um trabalho, eu estava atrasado, eu queria ir para uma missão, e eu estava correndo, decidido a chegar naquela missão. E no meio do caminho estava acontecendo de errado para mim não ir. E eu falei: Senhor, será que o Senhor não quer que eu vou hoje pregar a sua palavra? E tudo foi acontecendo para mim não ir. Liguei para o coordenador, falei: irmão, prepara uma pessoa, coloca no meu lugar, que eu acho que eu não consigo chegar aí. Depois parecia que ia dar tudo certo, foi se ajeitando, e eu consegui uma carona no terminal de São Torquato com um colega que passou, e ele passou de ônibus, ele disse assim, cortou uma cegonha da empresa que eu trabalho, eu disse: eu vou parar, dá sinal para ele para, você sai do ônibus, entra nele, ele te deixa lá na porta da sua casa, está tendo sempre para a missão. Eu falei: beleza. Quando ele parou no acostamento, a cegonha veio parou do lado, eu saí do ônibus e atravessei para entrar na cegonha, e entrou um motoqueiro no corredor e me atropelou. Me deu uma pancada, eu caí lá no meio do asfalto. Aí ele levantou: moço, o que aconteceu? Você está machucado? Eu: não, está tranquilo, machucou não. Estava todo ralado, não tinha machucado. Está bem, está tranquilo, não pode, estou tranquilo, eu vou embora. Então, beleza. Aí peguei o carro e fui embora. Cheguei em casa, eu falei com a minha esposa assim: eu vou tomar um banho e você chama para mim um Uber e olha para mim quanto tempo ele vai gastar para me chegar até lá na serra, deu o nome da comunidade que ele está pregando, e ela olhou e falou: você vai chegar lá 8h05, eu falei: 8h05 dá tempo de pregar. E mais ou menos seminário, mais ou menos nessa hora que estão voltando do Senado, e começaria então a pregação. Queria dizer que aquele Uber ficou demorando, daqui a pouco ele cancelou. E a minha esposa, ela não sabia que tinha sido atropelado por uma moto. E eu fiquei quieto, fui lá, tomei um banho, botei a roupa, preparei para a pregação. Aí com pouco a minha esposa falou bem assim comigo, assim: ó, tá difícil para chamar Uber, carro, eu vou chamar uma moto. Eu falei: meu Deus, moto não, acabei de ser atropelado por Uber, vou trepar em cima de uma moto. Aí ela foi e chamou a moto. Aí a moto veio, aí ele mandava uma mensagem para minha esposa assim: eu estou no ponto de partida que vocês marcaram, mas você não está aqui. E a minha esposa: não, eu pedi, a localização é essa, de tal, e você não, eu estou aqui perto de tal lugar, assim que você marcou. Aí eu falei: amor, agradece ele, cancela a corrida, eu não vou mais. Aí peguei e falei para ela assim: amor, eu estou querendo ir para a pregação, mas eu fui atropelado por uma moto, estou tudo ralado. Ela: meu Deus, você não fala nada, como é que você vai para a pregação desse jeito? Eu falei: calma, eu ia, não vou mais. Cara, eu entrei para o meu quarto e eu comecei a chorar desesperadamente, porque eu queria estar naquela missão, eu queria pregar a palavra, mas Deus não permitiu que eu fosse. E eu falei: Senhor, às vezes o Senhor precisa quebrar a gente, né? Ali eu fui moído, quebrado, para mim entender que não era para mim.
Talvez algo pior ia acontecer lá comigo na frente. Eu tinha rezado pedindo a Deus que Ele me guardasse, que Ele me livrasse, Ele tentando me livrar e eu temendo para Ele. Mas às vezes, querido, nossa esperança também está assim, somos desesperançosos, somos desanimados, somos cansados, abatidos. Mas a palavra de Deus é essa que renova a nossa esperança, essa que dá um sentido para a nossa salvação, essa que vem, queridos, provar a nossa fé, a nossa fidelidade ao Senhor. E então, queridos, essa palavra, esperança, ela precisa estar avivada no nosso coração. Como diz o tema, né? Jesus nos deu uma esperança viva. Não é uma esperança morta que está em nós, é uma esperança viva. Quantas pessoas andam pelo mundo sem esperança? Quantas pessoas estão aí mergulhadas no mundo dos vícios, das drogas, porque ele já não tem mais esperança, ele não espera mais nada da vida. E quando nós não esperamos mais nada da vida, nós nos entregamos a todo tipo de vício, a todo tipo de pecado, porque nós não esperamos mais a salvação. Mas Deus nessa noite, querido, nos convida a mergulharmos nessa palavra e olharmos para o nosso interior e deixar que essa esperança seja manifestada no nosso coração. No meu grupo de oração, o irmão aqui conhece, tem uma jovem chamada Vitória. A Vitória é uma jovem que tem uma deficiência, ela anda com uma boletinha, com dificuldades. E um dia a Vitória perdeu a esperança, desistiu da vida, passou a mão no copo, quebrou, pegou o cabo do copo, foi no pulso, cortou o pulso. Mas naquele impulso ali, lutando, ela ligou para a mãe. E quando ela ligou para a mãe, e a mãe disse: agora o que eu vou fazer? Porque para até eu chegar aí, vou perder minha filha. Aí a Vitória, naquele impulso, ela teve vontade de continuar vivendo. E ela falou assim: Senhor, se o Senhor existe, eu quero que o Senhor me abrace aqui agora, para que eu possa viver. E ela falou que naquela mesma hora, queridos, ela sentiu dois braços envolvendo ela, como se fossem dois braços muito quentes. E ali deu tempo da mãe da Vitória chegar e salvar a vida dela. E a Vitória então ela ficou sabendo que naquela região tinha um grupo de oração, e ela começou a participar do grupo de oração. Ela fez seminário, fez experiência de oração. A Vitória fez formação para o Ministério de Pregação. A Vitória hoje ela é intercessora do nosso grupo de oração. A Vitória hoje ela é pregadora do grupo de oração. Ela não consegue ficar de pé igual eu estou pregando, então a gente bota uma cadeirinha para ela aqui, ajeita uma mão mais baixinho para ela, que dá para ser regular, e ela prega a palavra de Deus com toda a autoridade. Você precisa ver que menina que ali abriu o coração dela, que Deus reavivou a esperança no coração dela, que Deus conseguiu fazer da vida da Vitória realmente ser uma vitória. Porque às vezes, querido, nas pequenas dificuldades da vida, nós desanimamos, perdemos a esperança. E eu preciso entender, eu e você, que nós temos uma esperança viva que habita em nós. Cristo é a nossa esperança, e essa é a esperança que não engana, do qual a carta dos Romanos vai dizer que a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso a esperança, ela já habita dentro de nós, ela habita no nosso coração. Nós só precisamos abrir o nosso coração e nos deixar ser reavivados pela graça do Espírito Santo. Talvez nessa noite, queridos, esse é um grupo que tem a graça de participar muito jovens, louvados de Deus. E às vezes na vida do jovem parece que está tudo bem, que está tudo indo às suas mil maravilhas. Mas eu também já
noite. Eu sei que nem sempre é assim. Às vezes o nosso interior está destruído. Às vezes o nosso coração por dentro ele está dilacerado. Talvez nessa noite que eu estou pregando para jovens que estão vivendo o melhor momento da vida, que estão bem nos estudos, que talvez estão bem financeiramente, que estão bem empregados. Mas, queridos, talvez nessa noite eu possa estar pregando para jovens que estão vivendo sem esperança no coração, que estão passando por provações, por tribulações, e que nessa noite o Senhor quer reavivar a esperança no teu coração, a chama da esperança no teu coração. Talvez eu estou pregando para jovens aqui nesta noite, que está pensando nesta igreja, que diz assim: eu tenho participado daquele grupo, mas não tenho sentido a presença de Deus. Deus, nessa noite, quer que você experimente o amor cuidadoso que Ele tem por você. Feche teus olhos por um instante. O Ministério de Música vai ministrar para nós uma canção. Aquela que o Espírito já colocou no coração deles. E ela, vinda do impulso do Espírito, ela também vai adentrar no nosso coração. Por isso, com os teus olhos fechados, vai deixando a canção agora invadir o teu ser, tocar no teu coração. Talvez, querida, onde as minhas palavras ainda não conseguiram chegar, através da canção, através do louvor, Deus vai conseguir alcançar a tua alma e o teu coração. Ouça a canção. Espera no Senhor, mesmo quando a vida pedir de ti mais do que podes dar, e o cansaço já fizer teu passo vacilar. Espera no Senhor, mesmo se a solidão teu peito machucar e te der vontade de ir embora e tudo abandonar. Espera no Senhor. Talvez nessa espera você tenha feito sacrifícios, mas sabe que o sacrifício dele por ti foi muito maior. Por isso espera no Senhor, ó Deus, que tudo pode transformar.
Um Deus que pode te sustentar no amor dele. Um Deus que pode agora nesta noite, querido, te fazer experimentar um amor transformador. Um Deus que tudo faz para mim e para você. Queridos, olhe para cá. Nem sempre a minha vida foi a vida de um pregador da palavra, não. Houve um período, queridos, que eu estava mergulhado no mundo do alcoolismo. Eu era alcoólatra, eu bebia todos os dias. A minha vida ela estava lá no fundo do poço, um homem sem esperança, um homem que não acreditava em Deus. E com a vida escancarada para o alcoolismo, eu comecei a experimentar as drogas. E experimentando as drogas, eu gastava todo o dinheiro que eu ganhava nas boates, nas mulheres, na vida. Mas um dia, queridos, a esperança viva do Senhor me alcançou lá no fundo do poço, onde eu estava, aonde eu me encontrava, e Deus não hesitou em descer lá, estender as tuas mãos, me arrancar do fundo daquele poço, me levantar e dizer para mim: Roberto, eu vou fazer de você um pregador da palavra, um anunciador da minha palavra. E são 22 anos, queridos, afastado das drogas, longe das bebidas, longe da prostituição, pregando a palavra de Deus, experimentando milagres, experimentando graça diante do Senhor. Nesses 22 anos, queridos, eu já vi pessoas tomadas de câncer serem curadas do câncer. Eu já vi uma adolescente de 12 anos que foi parando com uma doença que é degenerativa. E ele começou andando de muletas, no final ele foi parar numa cadeira de rodas e Deus levantou ele, tirou ele da cadeira de rodas e ele virou um jogador de bola profissional. Por isso, queridos, a minha esperança ela precisa ser avivada em Jesus, em Deus, porque Ele tudo pode fazer na minha e na tua vida. Ele pode renovar uma esperança que está morta. Ele pode renovar um sentimento que está morto. Ele pode nos dar a grande graça que eu e você tanto esperamos, que é a salvação, que é a vida eterna. Mas para isso, queridos, nós precisamos buscar, querer, como o irmão falava para nós lá no final, lá que estava dizendo para nós, que nós precisamos desejar no fundo do coração, porque senão nós não alcançamos. Senão nós ficamos lá no fundo do poço. Deus estende a mão, está lá com a mão estendida e eu não agarro a mão dele, eu não pego na mão dele. Mas hoje Deus está dizendo para mim: você segura a minha mão. Eu te sustentarei. Eu quero te levantar. Eu quero te tirar da situação que você se